Capítulo 20. Desde já agradeço às irmãs que nos convidou para estar aqui nessa noite. Amém, Jesus. Números capítulo 20, versículo 7 ao versículo 12. Amém. Todo mundo encontrou? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha, para que vós outros... Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não creste em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar neste povo na terra que lhe dei. Amém? Possa se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra que ela tem falado muito no meu coração, aonde nós conhecemos essa palavra, onde esse homem chamado Moisés estava conduzindo um povo, aonde esse povo não era muito fácil de lidar, porque quando o povo tinha o que comer, muitas vezes não agradecia, mas quando faltava, já começava a murmurar. E aqui o povo, falta água para o povo, falta ali aquele momento onde o povo, falta água, e o povo vai até Moisés e começa a reclamar com Moisés, começa a murmurar, começa a olhar para o Egito, bem que nós poderíamos estar lá, porque lá tinha água, lá tinha comida. E como ser humano, sempre assim, quando a gente entramos em certas situações, muitas vezes nós temos esse certo de reclamar. Eu sou muito de agradecer, mas muitas vezes a gente fala mais lá atrás, mais isso. E o povo aqui, o povo começou a murmurar como de costume. E aqui Moisés, a palavra do Senhor vai falar que aqui Moisés, ele vai perante o Senhor, porque quando o homem de Deus, a mulher de Deus, está passando por uma situação, o que a gente vai? A gente vai perante aquele que pode resolver. E aqui a palavra diz que, no versículo 7, disse Deus a Moisés. Então Deus, ele fala com Moisés. E eu quero dar, nessa noite, um tema para essa mensagem. Aonde o tema dessa mensagem é: nem todo resultado positivo tem aprovação de Deus, porque nem todo resultado positivo tem aprovação de Deus, porque nem sempre Deus está envolvido naquele resultado. E aqui a gente vê que Moisés, ele fala com Deus, e Deus no versículo 7, quando ele fala para Moisés, no versículo 8 o Senhor fala: toma o bordão, ajunta o povo, e Arão teu irmão diante dele, e fala a rocha. Então Deus, ele falou: olha Moisés, vem cá, pega o bordão, chama seu irmão, chama o povo, reúne o povo, e vai perante a rocha. E você chegando ali perante aquela rocha, você fala com a rocha, que Deus vai ouvir, que Deus, ele vai dar água para o povo. E assim a palavra diz que Moisés, ele faz no versículo 9. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado,
E ele passa na frente com o seu irmão, e ele vai perante o povo, ele vai perante a rocha. Só que a palavra diz que Moisés faz ao contrário daquilo que Deus o ordenou que ele fosse fazer. Porque no versículo 11, a palavra diz que Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes. Isso aqui falou muito comigo. Porque Deus ele fala para Moisés ao contrário: você vai e fala com a rocha, e a rocha ela vai sair água, o povo vai beber, os animais vão beber. Só que a gente olha que Moisés, um homem de Deus, um homem que muitas provações que Deus no deserto já tinha, Moisés já tinha experiência com Deus. Aleluia, Deus. Mas aqui a gente vê que nesse momento Moisés, ele não faz aquilo que Deus manda. A palavra diz que Moisés, ele fere a rocha duas vezes. E teve o quê? Teve um resultado positivo. Qual era a missão? Tirar a água da rocha. E teve um resultado positivo. Moisés fere a rocha 2 vezes. A palavra fala que sai muita água da rocha. E aqui a missão de Moisés era o quê? Dar água aos animais e o povo. E a palavra diz que ali sai muita água daquela rocha. Resultado positivo de uma forma negativa. De uma forma negativa. Eu quero abrir um parênteses. A palavra fala que o dom de Deus ele é irrevogável. O que é revogar, pastor? Deus ele deu dom, ele não vai tirar. Deus não é menino, Deus não é como homem, que eu dou algo, não gostei, não agradei, eu vou tomar. Deus não trabalha assim, Deus não é assim. Então eu quero abrir esse parênteses nessa noite. Pastor Marcelo pregar não é garantia de salvação. Você vem aqui louvar não é garantia de salvação. Verdade. Você está na frente de uma igreja, de uma congregação e tem milhões de pessoas, conduzir pessoas não é só garantia de salvação. Talvez eu sou bom pregador, talvez eu sou bom, como se diz, levita, prego bem, talvez eu sou bom pastor, mas isso não quer dizer que é uma garantia. Está dando certo? Está dando certo? Está dando certo. Mas para aí a palavra diz que Deus, quando Moisés bate fere a rocha, agora Deus ele fala com Moisés. Agora vem a parte que resultado positivo de uma forma negativa, aonde Deus fala, olha, no versículo fala, mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não creste em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que eu vos prometi. Irmão, isso aqui falou muito comigo, isso é muito sério. Você que está me ouvindo, isso é muito sério. Porque teve um resultado positivo. O povo bebeu, o povo mais uma vez recebeu água, os animais bebeu, todo mundo se fartou, todo mundo. Aquilo que o povo pediu, Deus ouviu, Deus deu ouvido. Mas agora Deus vai falar com Moisés. Moisés, você não creu em mim. Você não se santificou. Você não me santificou perante o povo. Mas talvez eu quero abrir parênteses. Você tem, aquilo que você tem feito, tem santificado a Deus perante a multidão. Aquilo que você tem feito como servo de Deus, tem glorificado a Deus perante a multidão? Porque se eu louvo, se eu prego, se eu botar o meu joelho no chão em casa, procurar a palavra, me preparar, eu vou pregar ou não vou pregar? Vou pregar. Se eu ensaiar em casa, botar o playback, passar o dia louvando, na igreja vai dar certo? Vai dar certo. Aleluia. Mas a pergunta é, estou agradando a Deus? Eu estou agradando a Deus naquilo que eu tenho feito? Então de nada adianta nessa noite eu, pastor Marcelo, pregar, orar, alguém levantar da cadeira, alguém receber o milagre, para aí, e Deus? Eu tenho agradado a Deus naquilo que eu tenho feito para Ele?
Foi louvado aqui, chegou meia-noite, o noivo está vindo, Jesus está voltando. Vale a pena. Porque a palavra de Deus, você não me ouviu, Moisés, você não deu ouvido. Deus soberano, Você não me santificou perante o povo. A palavra diz, você pode ler, não são palavras do pastor Marcelo, o que a palavra diz? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. 2 vezes. Se você voltar a palavra um pouquinho, Êxodo 17, versículo 1 ao 7, a palavra fala que Moisés já teve a experiência de ferir a rocha lá atrás. Porque o Senhor falou, Moisés, passa na frente, fere a rocha. Êxodo 17. Tem momento na sua vida que Deus vai dizer, dá um passo. Mas tem momento que Deus também vai dizer, fique parado. Então Deus, Ele trabalha. E Ele que dá a direção. No 17 Deus falou, fere a rocha. Mas quando chegou no capítulo 20 de Números, Deus agora falou, fale com a rocha. Sabe o que tem acontecido na minha e na sua vida? Às vezes Deus só está falando, acalma, respira, espera o tempo de Deus. Mas nós estamos dando um passo na frente quando é para parar. Então o resultado, se você buscar, vem. Mas a aprovação de Deus tem que ser o necessário, o essencial na minha e na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Foi louvado nessa noite. A palavra fala 10 moças. Chegou a meia-noite, ouviu-se um clamor. A palavra diz que, vou falar para você, as 10 era crente, 5 era louca, 5 era vigilante. As 10 participavam do mesmo culto, as 10 tinham vestido, as 10 tinham lâmpada, mas 5 faltou algo. 5 faltou algo. Porque fala lá em Salmo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando a gente anda com o Senhor, a gente não tem que só fazer positivo, mas a gente tem que agradar aquele que o recebe. Aleluia, Deus. Nós temos que agradar o Senhor, meu irmão. O Senhor conhece cada um aqui nessa noite, o deitar, o levantar, pensamento, atitude, escondido e o oculto. Ninguém aqui, eu, começando de mim que estou aqui, começar de mim, eu não engano Deus nem nos meus pensamentos. E a palavra diz, olha, eu estou indo preparar a morada, João 14. Quando eu preparar essa morada, eu virei outra vez, para que aonde estiver esteja, vós também. Quem? Aquele que entrou pelo caminho, aquele que deu ouvido à palavra e o obedeceu. Então Jesus está voltando, meu amado. Que nós vemos ser aprovado perante o Senhor. Glória a Deus. Moisés, homem de Deus, caminhou, a promessa dele entrar, ele não entrou. Aí eu te pergunto, de que adianta andar a vida todinha como crente e chegar ao grande dia e dizer, afastai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço? Quem vai falar isso? É o próprio Cristo, irmão. É aquele que morreu de braços abertos para te dar salvação e vida eterna. Não brinque com a sua salvação. Ela tem um alto preço e foi pago um alto preço. Quando nós olhamos para a palavra de João 3, a palavra diz, e Deus amou o mundo de uma tal maneira, Ele provou seu amor como? Entregando a Cristo no madeiro. Mas ali a gente pode ver o quanto Deus Ele não tem misericórdia pelo pecado, porque Cristo levou sobre Ele aquilo que era para mim e era para você. Então Jesus Ele veio e levou sobre Ele, para que a gente não venha somente ter um resultado positivo, mas que a gente venha ser aprovado. Vinde benditos do meu Pai, para aquilo que está preparado. Todos nós somos carentes de salvação. Todos nós temos nossas falhas. Todos nós temos nossos erros.
Todos nós precisamos do conselho. Todos nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus. Todos nós conhecemos a palavra. Eu acredito que aqui não tem nenhum novo convertido. E se tem, mesmo assim, já sabe o que é o certo, o que é o errado. Ninguém vai ser condenado por engano. Ninguém vai ser condenado porque não foi avisado. Pode estar despercebido, mas desavisado jamais. E a palavra do Senhor diz que ali Moisés ele fere a rocha 2 vezes. Sai água. O povo bebe. Os animais bebem. E tudo acontece. Mas agora eu penso assim, Deus falando com Moisés. O quão duro Deus olhando para Moisés. Saiu água, Moisés. Os animais bebeu. Mas você não entrará. Você não entrará, Moisés. Aleluia, Deus. E não há mais sacrifício, irmão. Nós não teremos mais a oportunidade. Se o Senhor tirar o meu fôlego de vida hoje, se eu não estiver com o Senhor, é tarde. Acabou. Verdade, Deus. Aleluia. Acabou. Mas ele é pastor. O título de pastor não garante salvação de ninguém. Mas ele é vida. Não garante salvação de ninguém. Sabe o que garante salvação minha e sua? É a morte e ressurreição de Cristo no Calvário. Mas se eu e você obedecer o seu mandamento e a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ele fala sobre isso lá em Mateus 7. Mateus 7, Jesus vai falar sobre isso. Jesus ele diz que naquele grande dia, a palavra do Senhor fala que naquele grande dia, Mateus 7, muitos vão chegar perante o Senhor. Muitos naquele grande dia vai dizer: Senhor, vai mostrar suas obras, mas Senhor, ou o que a palavra fala, Mateus 7, versículo 21 adiante, nem todos que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Deus fiel. Então, para mim entrar na glória, eu tenho que fazer o que? A vontade do Pai. Então, para mim entrar não é o requisito, não é se eu pregar, se eu louvar, se eu ser pastor, se eu ser missionário, se eu ser. Não, isso não condiz. O que condiz a palavra é bem clara, para aquele que entrará no reino do céu será aquele que faz a vontade do meu Pai. Então Moisés aqui, como homem de Deus nesse momento, Moisés ele fez aquilo que não condiz com a vontade do Pai. Porque ele feriu, era para falar. Era para falar. Deus grande, aleluia. Então a palavra do Senhor vai dizer, eu continuo dizendo, olha, no Mateus 7, 22, muitos naquele dia dirão: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então a gente vai ver, irmão. Mas Senhor, andei com o Senhor, profetizei, eu preguei, eu louvei. O Senhor vai dizer o quê? Não é pelo que você faz, é pelo que você é aprovado perante o Senhor. Aleluia. É ser aprovado. E quando eu falo aprovado, não é para o pastor Marcelo, não é para mim, não. Eu também tenho que passar perante o Senhor. Eu preciso dessa aprovação todo dia. Não estou falando de mim, não é você ver, eita, é meu pastor, deixa eu botar a cara de crente, passou o pastor, você, não estou falando sobre isso. Todo pastor também, a palavra diz: e todos compareceremos perante ao tribunal de Cristo, para que todos viemos dar conta daquilo que nós fazemos, seja bom ou seja ruim nessa terra. Quem? Todos nós. Então Jesus ele está à porta, ele já está à porta. Jesus ele está bem aí, está bem à porta. Jesus ele está vindo, meu amado. Não é você me preocupar, meu marido, minha esposa, não. É você, Cristo, meu amado. É você olhar para Cristo e dizer: Senhor, eu tenho te agradado. Se eu não tenho, me mostra, me ajuda, para que eu possa te agradar.
expulsou demônio, curou, fez milagres e maravilhas. Mas o Senhor fala o quê? O Senhor continua, olha, no 23: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Profetizou na iniquidade, pregou na iniquidade, louvou na iniquidade, expulsou demônio na iniquidade. Porque Jesus diz: olha, e fazerão prodígio em meu nome. É o nome de Cristo que tem o poder, meu irmão. É o nome de Cristo. O poder não está no semeador, o poder está na semente. A semente que salva, cura e liberta. Glória, glória, glória. Então o semeador, Paulo fala, quando Paulo fala sobre isso, que estava na igreja de Corinto, Paulo vai dizer: olha, um plantou, outro regou, mas o crescimento só vem de um. Não é de Paulo, não é de Apolo, não é de Pedro. O crescimento vem do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Então o Senhor, Ele fala isso para mim e para ti nessa noite. Ah, mas a irmã louva, o irmão louva, o pastor prega, ele ora que sai demônio, ele ora que levanta. Para aí. Isso é o nome de Jesus que tem o poder, irmão. Aleluia. O nome de Jesus faz mil maravilhas na vida do homem. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Jesus é quem tem salvação e vida eterna para mim e para ti. Mas vai chegar o dia, meu irmão, aonde as suas obras, aonde o que você faz não é seu, é dele, tudo vem dele, é por ele, é para ele. Então nessa noite, se você louva bem, se você prega bem, se você é usado por Deus e você não tem agradado, fala: Senhor, eu não quero só louvar bonito, eu também quero te agradar, eu quero que o Senhor receba, eu quero que o Senhor receba. Resultado positivo de maneira negativa para Deus não tem valor nenhum. O Senhor usou uma jumenta, ela era salva? Não, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele usa o homem, ele usa o homem para fazer mil maravilhas na sua presença. Mas nós almejamos, não é só ser usado, nós almejamos ir para a glória do Senhor. Glória a Deus. Isso aqui passa, isso aqui fica. Mas que nós viemos, meu irmão, verdadeiramente comparecer perante o Senhor e dizer: vinde benditos do meu Pai. Glória a Deus. Porque você foi usado, mas hoje você está sendo aprovado. Glória a Deus. Então que nós viemos receber essa vitória, que é a salvação eterna, a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Não queiram morrer, meu amado, na prática distante de Jesus, não. Porque a palavra diz: não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse pastor Marcelo, eu tenho que ser santo aqui, tenho que ser santo na rua, tenho que ser santo na empresa, na escola, na faculdade, na minha casa, aonde eu estou, eu tenho que ser. Não é para mostrar para você, não é para mostrar para ele, é ele que vê, é ele que sabe, é ele que entende. Glória a Deus, aleluia. Então, se você entendeu, olha diferente para Cristo. Foi cuspido, humilhado, arrastado. Para quê? Para que eu e você possamos viver. A palavra diz: olha, e Deus estava em Cristo reconciliando-se o homem a Deus. Deus é tão bom. Foi Ele que reconciliou o homem a Ele. Não foi o homem que se reconciliou. Ele reconciliou o homem a Ele através de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então nessa noite, essa mensagem para a minha e para a sua vida. Não abra mão da sua salvação. Não abra mão daquilo que Deus já te deu de graça. Glória a Deus. Ele entregou o Filho para que eu e você possamos viver. Aleluia, Deus. Que não viemos andar a igreja a vida todinha e não ter a salvação naquele grande dia. Amém. Porque de nada adianta, irmão. Glória a Deus.
E essa palavra ela fala: Senhor, eu tenho pregado, Senhor, se eu tenho se agradado, porque a minha pregação pode salvar alguém. E a mim? Paulo fala assim: ó, eu prego o evangelho e esmurro o meu corpo, para que eu pregue o evangelho e não venha a ser reprovado. Glória a Deus. Então Paulo ele fala sobre isso. A preocupação de Paulo era pregar, mas também não ser reprovado. Porque não adianta. Não adianta nada. Pregar, louvar, andar, pregar e no final ser reprovado. Mas que nessa noite eu creio em nome de Jesus que você não é um desses. Não estou falando de um erro. Nós erramos, nós falhamos, mas nós precisamos desse entendimento. Se Cristo pedir nosso fôlego de vida onde eu estou na glória com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Eu agradeço nessa noite. Essa é a mensagem para mim e para a sua vida. E que você leve essa mensagem no seu coração. Não ser apenas usado, mas ser aprovado em nome de Jesus. Amém? Agradeço nessa noite.